A Érica chegando. Bom, já estamos gravando. Eu vou aproveitar e passar aqui o cursor. Vocês devem estar vendo também. Tem o nome de vocês. Mas daqui a pouco eu vou pedir que vocês escrevam no chat, tá? Na hora eu peço. E aí vocês escrevem o nome completo. E vocês no chat, por gentileza. Fiquem atentos. Tentem não ficar saindo. Minha conexão está muito ruim. Eu já liguei os dados, porque eu programei aqui para se der algum problema, a gente vai fazer com os dados. Eu fiz isso com a turma pela manhã e pelo menos a gravação não cortou, ficou boa, não cortou a minha voz, certo? Ela dá umas travadas, mas o áudio ficou bom com o 4G. Então, vamos na fé. Ok, gente, estou pedindo autorização para gravar, como sempre, especialmente para aqueles que eventualmente não estiverem aqui na sala. Acho que está todo mundo aqui, porque eu estou vendo 25 pessoas, eu sou dois, o notebook e o celular. Vocês são 23 alunos, né? Acabaram de me confirmar aí. Então, alguém que está lá no Classroom desistiu, não sei. Pode ter alguém duplicado também, eu vou conferir, vou resgatar isso, dar uma organizada no Classroom de vocês, tá bom? Bom, a gente estava falando. Conseguem ver minha tela projetada? Sim, só para garantir. Joia, Paula. Obrigado, Micael, Kátia, Júlia. Então, a gente hoje vai dar início à parte 2 de genética mendeliana. O que é que a gente viu? A gente viu uma série de coisas, né, dos conceitos básicos de genética, fizemos uma pequena introdução à genética, o tempo nosso aqui do Google Meet é muito curto, né, então desse ao vivo. Porém, vocês têm os materiais de apoio e eu acho que, no geral, as atividades que eu olhei naquela primeira leva, que entregaram no prazo, ficaram muito bem feitas, né? Então, enfim, o terceiro ano de administração, de novo, tem essa maturidade. Então, a gente trabalha com muita tranquilidade, assim, com vocês, né? Nesse sentido, tá? Então, por favor, fiquem, de novo, eu reforço a importância de vocês entregarem as atividades no prazo, tá? Se tiver algum problema, vem no meu privado, sem problemas, no WhatsApp, me comunica, eu estendo o prazo, tá? Mas aí eu já sinalizo lá que pelo menos você me deu alguma satisfação. Isso porque a gente faz relatórios de turma. Então, de vocês, por exemplo, eu estou devendo. Então, agora, hoje, quando terminar aqui, já vou fazer o relatóriozinho de vocês dessas duas aulas, essa aula e a anterior, tá bom? E aí tenho que dar o ok na atividade. Então, infelizmente, tem 4 lá que não entregaram, e eu vou ter que sinalizar isso. É muito chato para mim ter que fazer esse papel, tá certo? Então vamos manter a ordem nesse esquema, né, pelo menos da entrega das atividades, também é um feedback que vocês me dão de que estão conseguindo avançar, né, um pouco no conteúdo nesse esquema remoto, que a gente sabe que é difícil para alguns, né, então, até para mim eu não gosto, né, então eu como aluno não é a modalidade que eu prefira, essa é a D. Mas a gente tem que ser um pouco autodidata mesmo nisso, né? E vamos avançando. Então, de novo, hoje a gente começa a entrar na segunda parte de genética mendeliana. A gente viu aquela parte introdutória, viu os conceitos básicos, viu a primeira lei de Mendel, fez alguns exercícios de aplicação e vocês também tiveram atividades remotas, né, para fazer e me entregar, certo? Então, dessa primeira parte, gente, é importante destacar que a explicação que Mendel, né, que a teoria de Mendel, que é o pai da genética, dá para a herança, para a hereditariedade, que é essa transmissão de características, né, biológicas dos seres vivos ao longo das gerações. Então, as características são transmitidas para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos e assim por diante. Então, de certa forma, os genes, eles caminham, eles são transportados, né, ao longo das gerações, lá nos cromossomos do núcleo das nossas células, certo? Das nossas, da espécie humana e das outras espécies. A gente chama isso a herança genética ou hereditariedade. Então, a gente estudou a primeira lei de Mendel, que também é chamada de lei do monohibridismo. Por que isso? Porque a gente só estudou um tipo de característica.
por vez, certo? Então, por exemplo, cor dos olhos. A gente estudou ela isolada. A gente ainda não misturou, por exemplo, estudar a cor dos olhos com a cor dos cabelos, ou se tem covinha ou não no queixo, ou se o lobo da orelha é solto ou coladinho, né? Coisas desse tipo. Lembram daquela tabela grande, que tem uma série de características para os seres humanos, determinadas geneticamente, que a gente fez uma série de exercícios. Hoje, a gente vai trabalhar com essas 7 características que Mendel estudou para as ervilhas, tá bom? Então, essas 7 caracteres das ervilhas, todos eles são confirmados, né, foram confirmados por outros pesquisadores, além de Mendel, né, que vieram depois de Mendel, e que foram os primeiros, os pioneiros, a testarem essa primeira lei, uma das leis da biologia mais importantes na história da biologia, tá? Então, a primeira lei de Mendel, ou a lei do monohibridismo. O que é que essa lei nos diz? Então, ela vai dizer que cada caráter, era assim que Mendel chamava, lembram? Ele não chamava os genes de genes, não tinha esse nome ainda. Não existia a área da genética. Né? Por isso que ele é o pioneiro. Ele é o primeiro cara que estava trabalhando com essa herança de características, tais numa mesma espécie, uma ervilha, psídio sativo. Né? Então, essas 7 características que ele estudou, ele estava vendo os caracteres, que são o que a gente chama hoje de genes. Então, cada caráter, ele é definido por um par de fatores, veja. Então, os fatores são aqui, ó, os genes. Nessa imagem, a gente consegue ver o locus, que é a posição que um gene, esse fator, né, para esse caráter, ocupa no cromossomo. Então, cada cromátide, que é cada perninha do cromossomo, está aqui representada em cinza. A gente tem aqui 2 cromossomos. Um vem do pai e o outro da mãe, tá? Então, nessa linha aqui, a gente está vendo o locus, é a posição que o gene ocupa, né? Que esse fator que Mendel chamava ocupa nos cromossomos. Mendel também não sabia dos cromossomos, tá? Então, isso que eu estou falando para vocês já é o avanço pós-Mendel. Eu estou acompanhando o chat, por favor, se alguém se embolar aí e precisar entrar de novo, normalmente quando eu autorizo, a pessoa não precisa mais pedir, ela sai e entra, tá? Mas eu estou vendo muita gente aí saindo, não sei se é a internet de vocês, tá? Olhem para cá. Então, para esses fatores, a gente está representando o fator, esse gene, como a letra A, certo? Isso, Júlia, a internet. Isso mesmo, vamos na fé. Então, esse fator, eu estou chamando de letra A, para dizer que tem um fator dominante, que a gente representa como azão, e um fator recessivo, que eu represento como azinho, tá? Então, os 2 pares de genes aqui, no mesmo loco, eles são heterozigotos, para o par. Então, veja, um par de gene heterozigoto, em vermelho, e um par de gene heterozigoto, azul, tá? Então, o que é que a primeira lei de Mendel nos diz? Que cada caráter é definido por um par de fatores, um par de genes, que se separam quando um gameta é formado, indo um fator para cada gameta, sendo então um caráter puro. Lembram a divisão meiótica? Lembram? Então, cada célula germinativa, cada gameta, então espermatozoide e óvulo, carrega um só, tá? Desses aqui. Então, pode ser o dominante, o gene dominante ou o gene recessivo. Importante isso, tenham isso muito bem claro em mente, certo? Então, qual que é a interpretação da atual primeira lei de Mendel? Então, com base nos conhecimentos da meiose, acabei de falar, os fatores correspondem aos alelos de um gene. Então, os genes são o que Mendel chamava de fatores. E esses alelos, eles se separam na formação dos gametas. Então, aqui, por exemplo, no desenho, de novo, a gente teria 4 gametas diferentes, tá? Então, se eu tenho um gene heterozigoto para cor de cabelo, e é o meu caso, porque meu cabelo não chega a ser preto, exatamente, né? É um cabelo castanho, a maioria de nós, né? Entre a cor branca,
branca para moreno, a gente tem normalmente cabelos e olhos castanhos de diferentes tons, né? Um olho escuro, preto mesmo, seria azão, tá? Muita melanina. Cabelo a mesma coisa, cor de pele a mesma coisa. Tudo é comandado por proteínas que a gente chama, pela proteína que a gente chama melanina, certo? Aqui, no caso, como são heterozigotos, a gente tem um azão e um azinho na nossa célula, no nosso cromossomo. Então, isso quer dizer que a gente é heterozigoto, a gente é híbrido. Então, a gente é uma mistura entre o fator, como o Mendel chamava, dominante, e o fator recessivo. Isso quer dizer que alguém na nossa família, lá atrás, algum parente nosso, um tataravô, por exemplo, poderia ser do olho azul, tá? Então, isso é uma coisa importante. O gene recessivo, ele está ali mascarado, porque lembra que ele não se expressa na presença do gene dominante. Então, em heterozigose, o gene recessivo, azinho, não se expressa. Por isso que eu não tenho um olho azul, nem um cabelo loiro, tá? Mas se fizer o heredograma da minha família, vai ver. E no caso, acha bem rápido, porque os meus avós paternos, os dois eram loiros do olho azul, pense. Mas aí eu tenho um avô que é negro, né, por parte de mãe, e uma avó muito branquinha, né, dos olhos e cabelos escuros. Então essa mistura somos nós, e é assim que a gente é feito dessa paleta de cores da hereditariedade. Tranquilo, gente? Então lembrar da meiose, na formação de gametas, cada fator se separa, se segrega separadamente. Eu vou abrir e ficar com o chat, porque passa muito rápido, e eu gostei do que a Kátia falou. O olho do bisavô dela era azul, né? E a mãe dela saiu com o olho castanho, e ela saiu com o olho castanho escuro. Por quê? Porque o gene dominante, azão, se expressa muito mais fortemente, né? Então, na heterozigose, deve ser seu caso, se é azão, azinha, se expressou o gene dominante, tá? Então, veja, para aumentar aqui, para vocês conseguirem enxergar. Então, agora, quando a gente olha para esses alelos é o parzinho, tá? Então, azão, azinho, vermelho do pai, por exemplo, e azão, azinho em azul da mãe. Então, veja, alelos da cor da flor. Eu estou dizendo que esse par aqui é para a cor da flor. E para cá, esse azul em verde, quer dizer se a semente é lisa ou é rugosa. Ela é lisa quando o gene dominante está presente, seja em homozigose, azão, ou em heterozigose, azão, azinho. Tá? E aqui a cor da flor, a mesma coisa. O gene dominante estando presente, a cor da flor qual que é, gente? Estão vendo aí? Gene dominante presente, vezão, a cor da flor é amarela. Então, as ervilhas amarelas têm o gene dominante. Elas podem ser azão ou azinho. No caso, a gente usa a letra V para a cor da ervilha. Eu poderia usar a letra P? Poderia, não importa, tá bom? Isso é o de menos. Agora, para esse fator, para esse gene, normalmente a gente usa a letra V nos livros. Então, assim, a cor da flor da ervilha. É uma das características que Mendel estudou. Então, sempre quando tem um gene dominante, ela é amarela, tá? E ela é verde, a florzinha é verde, quando está em homozigose recessiva. Vzinho, tá bom? Mesma coisa para a semente. Ela é rugosa quando tem os gene Rzão. Então, pode ser Rzão ou Rzinho. Quando tem dois Rzinho, homozigoto recessivo, a ervilha, ela é rugosa, tá? Teve o gene dominante, ela é lisa. A internet está péssima. Ok, gente, é assim mesmo. Vamos na fé. Me ajudem agora. Olha essa imagem. Essa imagem tem aquelas 7 características que o Mendel estudou. Então, a forma da semente, lisa ou rugosa, a cor da semente, amarela ou verde. Veja que o verde, que é o que a gente compra no supermercado, ele é recessivo, tá?
Já caiu isso no Enem e a galera vacilou. Ah, mas o que tem muito, a gente come é o verde. Então ele é o dominante. A ervilha verde, ela é dominante. Atenção, é recessivo. Às vezes você abre a lata, tem uma ervilhazinha amarela, não tem? Ou duas ou três, não tem? Mas a que mais, a verde, é a recessiva, tá? É a que a gente consome. Cor da flor, púrpura ou branca. Gente, tem uma coisa aqui, realmente, eu falando lá agora, e eu tava bugando com alguma coisa. Tá errado aqui, ó. Alelos da cor da semente. Cara, desculpem, vou ajeitar aqui que não custa nada, são 2 segundos. Porque eu vou postar isso para vocês. Da semente. Ok? Que bom que eu fiquei atento a isso. Por favor. E vocês e ninguém percebeu, né? A flor. Eu falando a flor verde, aí eu dei uma olhada nessa hora, mas cor da flor, púrpura ou branca na ervilha. Então a branca, ela é recessiva, azinho, azinho. No caso aqui, eu acho que é P que usam, né? A letra P, Pzinho, Pzinho. Forma da vagem podem ser lisa, assim a casquinha dela lisa, ou rugosa, enrugadinha. A cor da vagem, assim como a cor da semente, pode ser verde ou amarela, só que a cor do fruto da vagem inverte. O verde é dominante. A cor do fruto, o verde é dominante e o amarelo é recessivo. A cor da semente inverte. O verde é recessivo e o amarelo dominante. E, por fim, as duas últimas características. A posição da flor, dá um destaque aqui. Ah, essa imagem está ruim, mas vai ficar assim, viu, gente? Estou sem tempo para dar um. Cabe uma foto linda aqui, né? Por favor. Axial. Então, ela fica na axila de um ramo, tá? Como aqui, ó. Ou ela é terminal, assim, ó. Certo? Vocês perceberam? Porque aqui tem folha, tá? Então ela é lateral, axial, é o caractere dominante, a posição da flor. Ou ela é recessiva quando ela é terminal, forma um cacho na ponta do ramo, certo? E quanto à altura do pé, quando a planta é alta, assim, ó, tem uma haste longa, ela é dominante. E quando ela é baixinha, pequenina, a haste curta, ela é recessiva. Tranquilo? Essa tabela é o que a gente vai trabalhar agora. Vamos fazer um exercício agora com os porquinhos, usando o mesmo princípio da primeira lei de Mendel, já para a gente começar a avançar para a segunda, tá? Então vai ser importante, vocês vão ver que vocês viram isso aqui. Então vou pedir para vocês, o ideal agora é que eu acho que alguns, genética, tem que ter, né? Tem que anotar, fazer aí seu exercíciozinho, tem que ter um lugar para vocês anotarem. Alguns podem fazer de cabeça, eu sei disso. Tem gente aí que já consegue fazer de cabeça. Vamos ler o enunciado. Bom, primeiro apresentar para vocês, aqui é o cuy, né? Isso no Peru, por exemplo, sinto muito, no Atacama, no Chile, o pessoal come isso, é uma iguaria disputada, assim, sabe? Nas ruas é comum, desde um boteco isso é servido, até como uma iguaria mais bem preparada, elaborada, num restaurante chique, entre aspas. Né? Esse porquinho da Índia, Cavia perea, né? Ele tem 20 a 25 centímetros de comprimento. Então o pessoal consome muito isso nos Andes, nos lugares frios. Ele tem uma taxa de gordura, uma carne meio engordurada, com uma boa concentração de gordura, então aquece as pessoas, né? Então veja, a gente vai fazer um exercíciozinho agora com eles. Veja o que diz o enunciado. Embora as conclusões de Mendel tenham se baseado em trabalhos com uma única espécie de planta, como eu falei, psídio sativo, a ervilha, o princípio anunciado na primeira lei de Mendel e também na segunda, vocês vão ver que a gente aplica essa mesma ideia para a segunda lei, só vai misturar duas características ao mesmo tempo. Esses princípios se aplicam a todos os organismos de reprodução sexuada. Então, teve macho e fêmea numa espécie, essas leis de Mendel podem ser aplicadas. Por quê? Pergunto a vocês.
que tem a ver a reprodução sexuada com essa generalidade, essa universalidade da aplicação dos princípios das leis mendelianas. Que tem a ver? Falamos hoje disso. Bora, people! Abre o microfone, perde a vergonha, que não tem. Escreve no chat. Socorro. Vocês estão aí? Alô? Quem vai falar? Ninguém? Aconteceu alguma coisa? Vocês estão... Ah, Júlia disse que sabe. Vocês estão muito quietinhos. Não gostei. Não gostei. Professor, fala de Diga, novo, tá querida. travando demais. Tá. Olha, está dizendo no enunciado da questão que esses princípios das leis de Mendel, primeira, segunda lei, que vocês vão estudar e vão ver que é igual à primeira, só que misturando os fatores, diferentes fatores, se aplicam a qualquer espécie com reprodução sexuada, ou seja, com macho e fêmea. Por que isso? Eu acredito que sim. Sim, se aplica. Não, eu tô afirmando. Mas por quê? É difícil? Falei no começo da aula. Se tem macho e fêmea, e a reprodução é sexuada, precisa de quê? Para o cruzamento? De gametas. Gametas. Os gametas vêm de que processo biológico? São formados a partir da mitose? Da meiose. Da meiose. Mitose é uma célula do nosso corpo se dividir em duas. E ser igual, idênticas, geneticamente. Na meiose, não. Na meiose, os gametas, uma célula reprodutora 2N diploide, ela vai dividir o 2N, ela vai dividir, por exemplo, um heterozigoto, vai um gameta ficazão e o outro gametazinho, percebe? A segregação independente dos fatores. Mendel mostrou isso, provou isso. Ele só não chamou de genes, porque não tinha genética. Ele foi o primeiro a descobrir isso. Então, em plantas, em animais, em organismos que fazem reprodução sexuada, que tem sexo separado, macho e fêmea, através da meiose, se fazem os gametas. E os gametas são haploides. Portanto, lá é um alelo só, tá? Então, na célula, num espermatozoide, é N. Então, tem só um tipo de gene, que é o azão, o dominante, ou o azinho. Pegaram aí? Por favor, entendam isso, hein? Ó, a genética tem um monte de detalhes, vocês vão ver que a gente vai estudar um monte de coisinha, aí quando chega no Enem é isso que cai. Quando chega no Enem, ele quer que você interprete isso, tá certo? Valeu, Júlia, Kátia, tô vendo vocês respondendo aqui. Certo? Presta muito bem atenção nesse negócio, certo? Então vamos lá. O exemplo aqui agora é o cruzamento entre porquinhos da Índia, pretos e marrons. Ambos são homozigotos. Só que, olha para o desenho. Um deles é homozigoto dominante, emisão, emisão. Isso aqui é o genótipo, certo? Genótipo. Isso aqui que a gente está vendo, a foto do cuizinho, do porquinho da Índia. Preto, de pelinho preto. Isso aqui é o fenótipo, já estudamos tudo isso. Então, olhando para o genótipo, emisão, emisão, esse genótipo está numa célula diploide. Então, tem dois genes no mesmo locus, no mesmo cromossomo, na mesma posição. Um emisão, outro emisão, certo? Então, se eu tenho os dois genes dominantes, é claro que o fenótipo vai expressar a característica dominante, que é ter pelo escuro. E o pelo marronzinho, acastanhado, só se expressa com os genes
com o gene recessivo. E o gene recessivo só se manifesta, só se expressa em dose dupla. Olha o genótipo como é, Mzinho, Mzinho. Genótipo homozigoto, aqui e aqui também. Só que aqui é o homozigoto dominante e aqui o homozigoto recessivo. Tranquilo, gente? Vocês têm que estar com isso muito claro na cabeça, senão vocês vão suar. Eu vou fazer listinha de exercício, tá? Vocês vão chiar. Não é assim, não vai ser obrigatório. Ah, professor, tenho que entregar, porque está valendo nota, porque tem aquele negócio que a gente só pode passar cinco questões por atividade. Mas genética, se eu ficar colocando de 5 em 5 questões, vocês nunca vão avançar. Vocês têm que treinar, tá bom? Porque, é claro, para mim eu dou aula sobre isso, então isso está na minha cabeça, né? Mas vocês têm que treinar, e são 1000 disciplinas que vocês fazem. Então tá tendo aula de genética agora, vocês vão ter semana que vem, aí, né? Trocentas disciplinas depois, certo? Vou postar uma atividadezinha lá que vai cobrar isso do basicão, até para vocês terem que fazer, tá bom? Mas vão ser 5 questões apenas, certo? Então veja, quando eu cruzei aqui na minha geração parental, já sabem também o que é isso, né? Parental é a primeira geração, é a minha F1, né? Essa geração parental é como são os parentes. Um é homozigoto dominante e o outro é homozigoto recessivo. Quando eu cruzo esses dois aí, pergunto a vocês, quantos por cento na minha F1, né? Então minha geração parental, cruzei os parentes, vai sair a primeira geração de filhotes. Eu chamo de F1, certo? Lembram disso? A Kátia já se adiantou. Calma, Kátia, calma. Quantos por cento? Olha vocês estão voando, vocês estão voando. Vocês vão ver agora, deixa eu terminar de falar. Nos filhotinhos que nascerem do porquinho preto com porquinho castanho, recessivo, castanho, Mzinho, como é que vai ser o fenótipo, como é que vão ser a pelagem dos filhotinhos? Lembram de fazer aquele quadrado de Punnett? Lembram? Aquelas linhas, Mzão em cima, Mzão e Mzinho do lado. Aí vocês vão cruzar. Ei, gente, isso, Kátia, muito bem. E é todos vão ter o gene dominante. Porque todos, muito bem, 100%, Kátia, vão ser heterozigotos, hein? Vamos olhar esse cruzamento agora? Vamos olhar aqui, ó, que na segunda página eu já deixei a colinha para vocês. Ó. Cruzei aqui, tá vendo? Mzão, Mzinho. Todos eles na minha F1 vão ser aqui, ó, gente. Mzão, Mzinho. Por quê? Olha o quadrado de Punnett aqui do lado, ó. Foi mal essas transições chatas aí, tá? Pronto. Ó, vamos olhar aqui o quadrado de Punnett. Ó. E o quadrado de Punnett, ou Punnett, como vocês queiram chamar, ele, que é P-U-N-N-E-T, tá? Tá aqui, ó, no cantinho, tô passando a mão. Punnett. Ele separa o quê? Os gametas. Eu tenho aqui do pai um gameta Mzão, outro Mzão. Ah, perdão, aqui já é o cruzamento entre os heterozigotos. Abafa, tá? Aqui já é a minha F2. Isso que vocês estão vendo. Mas, enfim, aqui em cima eu teria Mzão, e aqui Mzinho. A Kátia fez de cabeça, provavelmente, e porque era óbvio. Se o pai é um homozigoto dominante, já era. Todos os filhotes vão ter o gene dominante, pelo menos em heterozigose, né? Já que o outro porquinho, a mãe, é Mzinho. Então todos vão ter o gene dominante, todos vão ser pretinhos, tá? Aqui que vocês estão vendo agora aqui, ó, já é quando eu cruzei esses filhotes entre si. Peguei um macho e uma fêmea, heterozigoto, e fiz o cruzamento. O que é que eu encontro agora? 3/4, 75% tem pelagem escura. Só que um é homozigoto dominante, esse que eu estou circulando aqui, e 2 são heterozigotos. 1/4 mais 1/4, 2/4, que dá 50%. Com mais 25%, que é 1/4 aqui, ficaram 3/4 ou
75%. Por quê? Porque tem o gene dominante, então são pretinhos. E aqui o castanho é o que está em homozigose recessiva, porque pegou o gameta Mzinho do pai, vejam a mão aqui, e o Mzinho da mãe, tá? Isso aqui, gente, é a F2, já é a segunda geração, tá? Então, na primeira geração, o resultado está aqui na tela, ó. O resultado está aqui na tela. Que é todos eles serem heterozigotos. Perdão, ó, esse genótipo é para estar aqui em cima, tá? É outra coisinha que eu vou ajeitar agorinha, quer ver? Ó, eu tenho que arrastar eles. Opa, isso. Tenho que. Não, não é isso que eu quero fazer. Isso, aqui. É isso que eu tenho que fazer, ó. Agora ficou certo, ó. Mzão, Mzinho, tá bom? Esse é heterozigoto, que é preto. O fenótipo é preto. Tranquilo, gente? Tranquilo? Então, isso que vocês viram aqui no canto é a minha F2, já é o cruzamento entre heterozigotos, certo? Que vai dar essa proporção fenotípica aqui de 3 quartos ou 75% de pelagem preta e Mzinho, 25% ou 1/4. Vamos para mais um exemplo? Vejam. Em ervilha, o caráter semente lisa é condicionado por um alelo dominante, que a gente usa a letra R. Semente lisa, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Enquanto o caráter semente rugosa é condicionado pelo alelo recessivo Rzinho. Então, só aparece, só se manifesta quando o genótipo é Rzinho, Rzinho. Beleza? Quais são as proporções genotípicas e fenotípicas obtidas da autofecundação, porque a ervilha se autofecunda. O pólen da mesma planta pode fecundar o ovário, às vezes na mesma flor, ou de flores da mesma planta. Tá? Pode ter mistura genética no mesmo indivíduo. Então, faz autofecundação. Faça um esquema agora indicando como o resultado foi obtido. Acabamos de fazer isso para F2, para obter a F2 lá do porquinho da Índia. Veja, ó. Rzão, 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 Rzinho, o pai, e semente lisa, e a mãe, a ervilha mãe, também semente lisa, Rzão, Rzinho. Então, é como se aqui fosse a minha F1 lá do porquinho da Índia. Quando eu faço esse cruzamento, quais os gametas? Veja a segregação de gametas aqui. Então, eu tenho um gameta Rzão que veio daqui, um Rzinho que veio daqui, outro Rzão que veio desse parente e outro Rzinho que veio desse parente. Jogo no quadrado de Pinet e aí vocês obtêm aquelas mesmas proporções. 1/4 homozigoto dominante, 2/4 heterozigoto e o outro quarto homozigoto recessivo. Sim? Vamos ver? Só para vocês lembrarem. Então vejam aqui, ó. O que é que eu obtive? Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Tranquilo? Então, 1/4 homozigoto dominante, 2/4 heterozigoto e 1/4, ou 25%, homozigoto recessivo. Esse homozigoto recessivo é que vai dar uma semente rugosa, tá? Que agora a gente vai ver as proporções fenotípicas. Então, lisa, lisa e lisa, e aqui rugosa. Olha para cá. Então, as proporções genotípicas. Homozigoto dominante, 1/4, 2/4 heterozigoto, e o quarto restante, homozigoto
recessivo. Portanto, 25% delas aparecem com semente rugosa. Isso vocês podem fazer para potencialmente qualquer característica, tá? E óbvio que não só para essas características da ervilha, qualquer característica. Nossa, cor dos olhos, né? Gene dominante, azão ou azão-azinho. O olho só vai ser claro se for azinho, homozigoto recessivo, tá? Então, no cruzamento de pais, se o meu pai e minha mãe são heterozigotos e tiveram 4 filhos, existe a chance de um deles ter o olho claro, mas os meus pais têm um olho castanho, tá certo? Mas pode ser que de 4 filhos, um tem chance, 25% dos filhos, então um de 4 tem chance de ter o olho azul, o olho claro. Tranquilo? Mesma coisa aqui, essa é uma questão, foi lá da PUC, Rio Grande do Sul, é o mesmo esquema, tá? Só que agora, vocês vão me responder, façam aí, por favor, presta atenção no enunciado, tá? A gente está indo para o finalzinho da aula, tá certo? Paciência. Muito bem, Kátia, muito bem. Em uma dada espécie vegetal, o caráter planta alta é dominante sobre o caráter planta baixa, sendo os genes alelos localizados em autossomos. Autossomos são aqueles cromossomos que não são sexuais. Todos os outros cromossomos do corpo, menos os cromossomos sexuais, tá? Pelo cruzamento de plantas altas, heterozigóticas, olha elas aqui, ó, em laranja, Bzão, Bzinho, já coloquei para vocês, e Bzão, Bzinho. Cruzei 2 plantas heterozigotas para esse caractere. Então, elas são altas, né? Plantas altas. Porque tem o gene dominante. Obtiveram-se 160 descendentes. Aí eu pergunto, qual o número provável de plantas baixas desses descendentes? Escrevam aí. Fácil, não? Ajuda, povo, ajuda. Quantas plantas baixas? Cruzei 2 plantas altas heterozigotas. Bzão, Bzinho, genótipo delas. E aí tiveram 160 plantinhas, filhotinhos. Quantos desses 160, quantos são plantas baixas, com genótipo para planta baixa? Bora. É a mesma coisa que vocês fizeram aí com a semente, que a Kátia escreveu aí no chat, ó. O dominante 75% e o recessivo 25%. Acordem. Vocês deixam... Cauê, não pode achar, Cauê, não pode achar. Hein? Muito bem, 40, né? 1/4 de 60. Como é que você sabe isso? Porque você pegou 40 multiplicando por 4, dá 160, né? Então você está trabalhando com 1/4 aí. Muito bem, 40 plantas de 160 tem o genótipo para planta baixa. Arrasou, né, Kátia? Muito bem, aqui é a resposta, tá? 160 vezes 1/4. Vou ampliar para vocês, que aí vai ficar gravado. Por favor, gente, foca. Vê essa parte da gravação, vê pelo menos, eu sugiro, você não vai ver aquele comecinho aí da gravação, mas olha a resolução das questões, essas questões são bem básicas, tá bom? A gente vai avançar, a gente tem que avançar. Olha aí, ó, 160 vezes 1/4, né, multipliquei e obtive 40 plantas baixas. Qual é o genótipo delas? Bzinho, Bzinho aqui no quadrado de Pinet. Por fim, vamos fazer com a ervilha, é a mesma coisa, só que veja, qual o resultado do cruzamento entre plantas de ervilhas com hastes longas? É a mesma coisa de chamar planta alta,
né? Portanto, puras. Aqui eu vou cruzar cesão, homozigoto dominante, com plantas de haste curta na primeira geração F1. Tá? Para ser planta baixa, tem que ser homozigoto recessivo, não é assim? Então veja aqui ó, as plantinhas, já está aqui o cruzamento na mão para vocês só digitarem aí no chat, ó. Cesão, Cezinho. Por quê? Porque eu falei que era pura. No enunciado, ó, tá como planta longa pura. Se é puro, tem o gene dominante puro, então é homozigoto dominante. As duas letras maiúsculas, ó. Longo. E aqui é a planta curta. Planta baixa, Cezinho. Essa é a minha geração parental. Mãe, pai e mãe, tá? Como é que vai ficar a minha geração filha? Fizemos isso ali, o primeiro exercício era assim, não é? Cruzar um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, o porquinho, lembram lá? O preto e o castanho cruzamos, tá? Todos 100% são de haste longa, o fenótipo, né? A planta é alta, mas o genótipo deles ó, é heterozigoto, Cezão, Cezinho, sim? E na segunda geração? Como é que eu faço a segunda geração? Aqui qual seria o resultado, gente? Tá no seguinte slide, tá? Para ficar a resposta para vocês estudarem, por favor. Não acumula genética, não acumula. Se deixar eu estudar genética tudo no dia não, na semana, né? No dia vocês não dá, no dia não dá. Na semana da avaliação, entre aspas, aí roda, né? É difícil, é bem difícil. Então, veja, isso é F1. F1 minha 100% heterozigoto. Esse é o genótipo. Cezão, Cezinho. E o fenótipo, plantas com haste longa ou plantas altas. Ok, Kátia, perfeito. Para tirar F2, eu pego parentes agora da F1, que são como? Muito bem, Cezão, Cezinho, vezes Cezão, Cezinho. Perfeito. Já fizemos esse cruzamento hoje? Aí vocês estão cansados de saber as proporções, sim ou não? 1/4, 2/4 e mais 1/4. Sim? Estou repetindo isso para provocar vocês, não é para mostrar para vocês que isso tem que estar na cabeça de vocês, depois fica muito fácil. Né? Ah, professor, sim, cruzamento entre heterozigotos. Quantos homozigotos recessivos? Sempre será 25% ou 1/4, que é a mesma coisa. Né? Olha aqui do lado, ó. Cezão, Cezinho, heterozigoto. Vamos separar os gametas, ó. Masculino e feminino. Olha como ficaram os gametas. Né? Cezão, Cezinho, Cezão, Cezinho. Um é laranja porque veio do pai, o outro é verde porque veio da mãe. Então, claro, na minha F1 tá aqui o resultado, ó. Vou postar lá para vocês estudarem. Então, o slide é a pergunta, no seguinte tem a resolução. Então, o resultado da F1, 100% haste longa. Fiz aqui o que a Kátia acabou de escrever no chat. Fiz o cruzamento entre plantas de haste longa, que é a minha F1, membros da F1. Vou agora para F2. Esse cruzamento vai gerar minha F2. Está aqui, né? Ó, que está aqui. E vocês estão cansados de saber. 25% homozigoto dominante, 50%, porque junta esses dois aqui, ó, heterozigotos, e 25% homozigoto recessivo. Tranquilo? Homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Então, como é que você iria escrever na resposta aí, no vestibular, no Enem e tal? Escreveu, marcar, né, no caso. Na F2, obteve-se 3/4 das plantas com hastes longas. Então, 3/4 são altas, estão aqui em laranja, e 1/4 delas, 25%, são baixas. Ok, gente?
Vamos aprender isso aqui agora do cruzamento teste, e aí vocês estão liberados, até porque estamos indo para o finalzinho da aula, tá? Temos aí, em 5 minutos a gente acaba, tá bom? Escrevam no chat agora o nome completo de vocês, por favor. O nome completo de vocês no chat. Bom, a gente vai ver agora, galera, o que a gente chama de cruzamento teste. Na verdade, já vimos, tá? Eu estou revisando isso daqui. Mas vamos lá, para ficar bem, para a gente poder avançar para a segunda lei de Mendel com tranquilidade, tá bom? O que é o cruzamento teste? O cruzamento teste é quando eu preciso descobrir se um indivíduo portador de um caractere dominante, ou seja, eu tenho lá minha plantinha alta aqui, eu ganhei um pé de ervilha de haste longa, uma plantinha alta. Tem escrito nela em algum lugar qual que é o genótipo? Eu estou vendo o fenótipo, né? Haste longa. É uma ervilha, um pezinho de ervilha alto. Eu tenho como saber o genótipo dela? Olhando para ela, ô pezinho de ervilha, qual é o seu genótipo? Não dá, né? Rola ou não? Quais são os genótipos possíveis para uma ervilha de haste longa? A letra V, como está aqui no exemplo. Quais são os genótipos possíveis? Eu acho que você quis escrever Vzinho, né, Kátia? É que como a primeira letra, quando a gente digita, ele já coloca de ousado em maiúsculo. Vzinho. Ah, tá. Muito bem, perfeito. Certo. Heterozigoto e homozigoto dominante para a letra V, né, em maiúsculo. Tá? Vzinho é para planta baixa. Então, todo pezinho de ervilha de haste curta, eu sei o genótipo, certo? Vzinho. Mas para um pé de ervilha de haste longa, pode ser os dois tipos. E aí, para descobrir, eu faço isso que a gente chama de cruzamento teste. Então, para descobrir se um portador de um caractere dominante qualquer, ele é homozigoto, como a Kátia coloca Vzão, ou se ele é heterozigoto, Vzinho, eu basto cruzá-lo com um indivíduo recessivo. Ou seja, basta eu cruzar o pólen, o material masculino, de uma planta alta, de haste longa, no ovário, fecundar o ovário de uma florzinha de uma planta de ervilha de haste curta, uma planta baixa, certo? Quando eu faço esse cruzamento, é isso que a gente chama de cruzamento teste. E aqui estão os resultados, ó. Então, tá como interrogação, porque eu não sei qual que é esse outro alelo aqui, né? Se ele é Vzão ou se ele é Vzinho, percebe? Onde está essa interrogação aqui, ó. Tá? Então, o que eu quero descobrir é essa interação. Eu quero saber se isso aqui é homozigoto dominante ou heterozigoto. Eu tenho que necessariamente cruzar com um homozigoto recessivo. No caso aqui, a gente está usando a cor da semente, lembram? Então, semente verde, está em verde aqui, é sempre homozigoto recessivo. Fiz o cruzamento de uma planta alta, ou com a planta baixa, ou então de uma planta de semente amarela com uma planta de semente verde. Agora eu vou olhar para os filhotes aqui, isso é a minha F1. Eu vou filhotes como é que são o fenótipo deles, né? Então veja o que aconteceu, ó, 100% apareceu amarelo. Se 100% apareceu amarelo, o que é que eu posso afirmar com certeza? É que essa interrogação aqui seria o quê? Vzão, tá? Vzão, homozigoto dominante. Por quê? Porque o gameta aqui conseguiu se expressar, tá bom? Nos heterozigotos, né? Porque 100% deles ficaram assim. Então, 100% das plantas teriam cores amarelas nesse caso, tá? Ou seja, ele é homozigoto dominante. E no outro caso? O outro caso é que eu posso misturar
E o resultado saía assim, ó, gente. Eu vi metade das ervilhas amarelas e metade verde. Se metade é verde, eu já sei que são homozigotos recessivos, né? Então, com certeza, essa interrogação aqui, esse outro alelo meu, ele é Vzinho, tá? Nesse segundo caso, seria Vzinho. Ou seja, as plantas aqui estariam em heterozigose, tá? O meu pai, o parental aqui seria heterozigoto, e aí sim, metade nasceu verde, metade nasceu amarelo. Porque eu cruzei Vzão, Vzinho com Vzinho, Vzinho. Tá bom? Isso que vocês estão vendo aqui são os gametas, tá? Assim como aqui também. Tranquilo, gente? Vejam que esse gameta agora daqui, ó, dessa interrogação, era bom eu pôr uma seta. Ele agora é Vzinho aqui, ó. E a semente é verde. E aqui, a semente é amarela, porque ele é Vzão. Aprenderam isso? Assiste a gravação de novo. Eu falei direitinho assim, e acho que falei rápido. 2 ou 3 minutos eu levei para falar isso aqui. Foi um pouco ligeiro, eu acho, para alguns. Tá bom? Todo mundo assinou a lista? Quero só falar de um caso especial e aí vocês estão liberados, tá bom? Eu tenho 3 minutos. Pronto. Acho que todo mundo digitou no chat. Pessoal, por favor, presta atenção. Volta para o planeta agora. Bom, depois de Mendel, foram feitas algumas descobertas que fogem dessa regrinha da lei de Mendel, das leis de Mendel, tá? Essas regras de dominância. Certo? O que acontece? Numa planta chamada Mirabilis jalapa, que dá essas flores bonitas, se percebeu que tinham plantas com flor branca, plantas com flor vermelha e plantas com flor rosa. Então já não era mais aquela coisa de flor, na ervilha é púrpura e branca, como a gente viu. Não tem cor intermediária, não é? Então os pesquisadores, os biólogos, os geneticistas ficaram curiosos, não é? O que é que acontece aí que é diferente, que foge da lei de Mendel, que só teria flor púrpura ou branca nas ervilhas, por exemplo. Então vocês vão ver que na natureza, se vocês fizerem uma pesquisa, muitas plantas vão ter essa característica. Vão ter 3 cores diferentes de flores. E uma delas é a mistura das outras 2. Então eu tenho o vermelho intenso de um lado e tenho o branco de outro. E entre eles eu tenho as flores rosas, que são assim, olha esse fenótipo. Eu tenho 3 fenótipos, um vermelho, um branco e um que a gente chama de rosa. Na verdade, ele é pintadinho, dá esse mesclado, assim, né, essa misturinha aqui, ó, esse rajado, né, de rosa. É como se fosse tingido, né? O vermelho ele fica disperso numa flor branca, tá? Essa que é a analogia que eu queria fazer. O que eu quero dizer para vocês, isso a gente chama de dominância incompleta. Vamos ler o enunciado aqui. Na planta maravilha, Mirabilis jalapa, o resultado do cruzamento de plantas com flores vermelhas e plantas com flores brancas, estamos vendo o cruzamento aqui, é uma planta com cor rosa. Nesse caso, não há aquela dominância completa. Ou seja, quando é heterozigoto, tem o gene dominante, então vai prevalecer. Não. Aqui tem uma mistura. Veja o que acontece. Através da fecundação dos gametas, né, a gente representa o genótipo, perdão, assim, ó.
CV, CV, esse V é de vermelho. Veja que o genótipo é Czão, Czão, sim ou não? Czão, 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 Czão. Ambos dominam. Estão pegando isso? Ambos dominam. Só que aí eu chamo de CV, perdão. CV porque o V de vermelho e CB de branco. Olha agora aqui o cruzamento dessas plantas, a minha F1 como é que fica. Todas elas são assim, rajadas de rosa. Os descendentes na F2, ou seja, quando eu cruzar isso aqui, esses dois materiais, o fenótipo, a proporção na F2 vai ser assim, ó, 1/4 cor vermelha. Por quê? Porque é homozigoto dominante. Vão aprender agora. Presta atenção. Homozigoto dominante, vermelho. Heterozigoto, ou seja, 2/4 ou 50%. Estão olhando aqui o quadradinho de pneu, ó. Quando eu tenho uma mistura desse gameta com esse e desse com esse, ou seja, quando eu misturo gameta dominante e recessivo, eu tenho um fenótipo intermediário. Os dois se expressam. Então, nesse fenótipo, eu tenho uma mistura do vermelho e do branco. É o que a gente chama de rosa, esse rajado. Então, seriam os heterozigotos. Os heterozigotos seriam rosa. Exatamente como aquela distribuição de Mendel. O fenótipo é que é diferente aqui. Estão percebendo isso? Isso é o que a gente chama de dominância incompleta. E, por fim, 25% homozigoto recessivo, que a flor é que cor? Branca. Continua sendo, tá? Então, o recessivo é branco, cor branca, o heterozigoto é cor rosa, e o homozigoto dominante é cor vermelha. Tranquilo, gente? Algum mistério do planeta? A dica de mestre para o Enem. Lembra que na dominância incompleta, ambos os genes se expressam, não há dominância total, ou seja, o heterozigoto é uma mistura dos dois. Portanto, o heterozigoto, 50% na F2, né, sempre vai ser uma mistura do gene dominante e do gene recessivo. Perceberam o que seria, né, o gene recessivo? Tranquilo, gente? Me digam se tem dúvidas. Acabamos a aula, acabamos. Quero mostrar para vocês, não tem dúvidas? Dê uma olhada aqui, ó, proporções genotípicas. É estranho para vocês, tá? Eu não quero ficar falando disso aqui, pra vocês não, né, não dar tilt, ó. Ó como são os genótipos, ó. O importante é você olhar para essa cor em destaque, tá? Então, V vermelhinho, ó, e o B branco, por isso que aqui é a mistura, e o fundo dele eu já deixei em rosa, tá? Aqui era para estar branco, perdão, deixei verde. Outra coisa. Mas vocês olham para a letra e a letra tá branca, né? Do Bzinho, tá? Que é da cor branca. Então, B, CB é branco, CV é vermelho, e o rosa é como? CV, CB. Ou seja, pega o gene do pai e o gene da mãe. É uma mistura. Dominância incompleta. Tranquilo, gente? A gente vai continuar depois falando um pouco de probabilidade. De probabilidade vocês estudam em matemática, eu vou só citar e fazer um exercício com vocês com a regra do I ou do OU, tá? Então, posso ter situações que quantos filhos de um casal heterozigoto, quantos filhos têm os olhos escuros e o cabelo claro? Olha a treta. I, as duas características. Mas eu posso perguntar, ter os olhos escuros ou o cabelo claro? Quantos por cento de chance? Cobra isso no Enem? Não vi. Porque isso é matemática. Mas o Enem gosta dessa coisa, né? De misturar áreas.
Tá? Como vocês não fazem a prova de biologia junto com matemática, ele cobra isso em matemática, então ele evita cobrar na biologia. Eu não devia estar falando disso. Mas quem não tem dúvidas, tchau, viu, gente? Quem tem dúvidas pode abrir o microfone e perguntar. A hora é agora. Vou parar a gravação. Tchau, tchau, people. Vou parando a gravação aqui para não ficar muito longa. Se cuidem, hein? Máscara sempre.